Hora de informação sobre o Galo. O Clube Atlético Mineiro retomou conversas por Biel, o atacante brasileiro que pertence ao Sporting e que na semana passada quase virou reforço do Corinthians. E é exatamente pela desistência do Timão que o Atlético se sentiu confortável para reabrir negociações. A ideia do Galo é contratá-lo por empréstimo. O grande problema é que o Sporting só aceita a venda, embora discuta o empréstimo com obrigação de venda. O Galo vai precisar melhorar as condições do negócio se quiser levar essa história adiante. O Biel tem 23 anos de idade, foi revelado no Fluminense, mas se destacou mesmo jogando pelo Bahia na temporada passada. A transferência para o Sporting de Portugal por 6 milhões e 300 mil euros. Só para completar em relação ao Galo, Guilherme Arana será a grande novidade do Atlético na volta do Campeonato Brasileiro, jogo marcado para sábado contra o Bahia na Fonte Nova. O lateral está recuperado de uma lesão muscular que o afastou dos campos há quase 2 meses. Os Menin vão aportar quanto? E o volante? O Leandro, que é torcedor do Galo. O Rubens e o Rafael, pai e filho, eles ainda tinham a esperança de conseguir alguma receita do mercado, mas ao que parece ninguém vai aportar essa grana. E aí os dois vão acabar colocando dinheiro do próprio bolso, né? É só importante lembrar que eles ainda não haviam definido um número, até porque eles também estão fazendo uma série de levantamentos em relação ao dinheiro que eles têm. Só para lembrar, o Rubens Menin tem uma fortuna estimada em 9 bilhões de reais, mas ninguém que tem 9 bilhões tem essa grana guardada, por exemplo, na poupança, que você consegue, via TED, por exemplo, mandar no dia seguinte 700 milhões de reais para o clube. Esse dinheiro certamente está aplicado, e aí você precisa ver quanto você consegue resgatar, em que momento, se é D1, se é D30, se é D45. E aí existia também um movimento dentro do próprio Atlético para entender se novos aportes poderiam determinar uma mudança em cima do percentual que a associação tem hoje. Quando o Atlético se transformou em SAF, a associação manteve um percentual das ações. E existe a possibilidade de uma mudança nessa divisão. Dessa maneira, a associação deixaria um percentual, ela abriria mão de um percentual para que a família Menin tivesse cifras um pouco melhores. Leandro completa, saiu no tempo que o Galo vai acertar o salário até o dia 16. Quais outras dívidas com o elenco? Alguém vai sair nessa janela? Romarinho do Galo, cara, essa do Romarinho eu não sabia e vou atrás agora mesmo. É legal quando vocês me dão essas dicas, aí a gente corre atrás para falar com as pessoas de direito. Quer ver? Ó? Espera aí. Achei. Que o Romarinho pode pintar no Galo. Teve consulta? Vamos ver. Sobre dívidas que o Atlético tem para com o elenco. Deixa eu mandar uma mensagem. Boa noite. Tudo em ordem por aí? Mandei aqui. Assim que tiver alguma resposta, também já contamos. Obrigado, Leandro, pela participação. Diego Pedrosa perguntando sobre o Biel. Então, o Biel tinha conversas com o Corinthians desistiu da contratação do Biel por conta das cifras. O Atlético, diante desse cenário, voltou a tratar com o pessoal do esporte, mas o Atlético não vai, em hipótese alguma, comprar o Biel. O que o Atlético tenta é convencer o Sporting de que um empréstimo seria uma boa para todas as partes. Chance de o Biel se valorizar no futebol brasileiro, a chance de o Sporting abrir mão de um salário que é relativamente alto e do Galo se reforçar sem gastar dinheiro. Nesse momento, o Sporting reluta com a ideia de empréstimo. Ele quer vender ou então emprestar com obrigação de compra. Nesse momento, dá para dizer que o negócio está distante, tá bom? O Leonardo Muratti. Boa noite, Nicola. Notícias de reforços do Galo. Leonardo, vamos ser bem sinceros, os caras estão conversando, especialmente com volantes no exterior e tal, mas há uma ala importante dentro do Galo que prefere zerar as pendências com o elenco antes de buscar reforços. Até por isso, esse dia 16, que tem sido debatido internamente, que seria o dia da quitação total das dívidas com o elenco, esse dia poderia ser o dia do start para as contratações, tá bom? Vocês falarem em Romarinho, deixa eu ver se mandar mensagem para uma outra pessoa do Galo. Boa noite. Tá bem?
Passando para saber se existe alguma chance de o Romarinho ser contratado. Mandei aqui. Vamos lá. Romarinho no Galo. Outra informação exclusiva, tá? Vou soltar a vinheta? Não vou. Não ficar muito amarra. Mais do que uma vinheta por programa é muito amarra. Perguntei aqui para uma pessoa do Galo. Romarinho pode ser contratado, 0 chance. Estamos sem grana nenhuma. Estou tentando descobrir quanto é que ele está. Quanto é que ele está pedindo, Romarinho. Essa é informação legal até para a gente contar no mercado aí, né? Bora falar agora sobre uma faxina nas categorias de base do Clube Atlético Mineiro, muito incomodado com a falta de resultados em campo e também com as poucas revelações de atletas para o time principal. Os acionistas atleticanos decidiram fazer mudanças radicais. E cerca de 100 garotos serão convidados a deixar o Atlético nos próximos dias, das categorias sub-9 ao sub-20. Essa determinação ainda está sendo definida, quem sai, quem fica, mas a ideia é abrir espaço para que outros atletas mais jovens possam chegar. E a busca do Galo vai se dar através da captação de jogadores indicados e observados por analistas do Galo, mas também através de testes, e assim que existirem novidades sobre testes, volto para contar para vocês. O Galo está muito incomodado, especialmente com a categoria sub-20, que é o topo da pirâmide quando a gente fala em categoria de base. O time sub-20 corre enorme risco de rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Nesse momento é o penúltimo. Os 3 últimos são rebaixados, restam apenas 3 rodadas e se o Galo não vencer o Lanterna Atlético Goianiense nessa quarta-feira em Goiânia, vai ser praticamente certo o rebaixamento do time para a Série B. Galo que não vence um título mineiro no sub-20 desde 2019 e conquistou sua última taça do Campeonato Brasileiro na temporada de 2020. Terça-feira no Atlético teve treinamento pela manhã e com o Guilherme Arana em campo, junto com os demais colegas. A gente trouxe a informação ontem, foi liberado pelo departamento médico, então o Arana é reforço para já o retorno do Galo aos jogos, sábado, diante do Bahia, lá na Arena Fonte Nova. E o Coelho hoje fez um trabalho em campo também, ainda separado. Quem está no YouTube está vendo ali, o Coelho está de chuteiras com a bola em separado, que o Arana fez, por exemplo, na semana passada, né? Então o Coelho dá um passo importante aí na recuperação dele. Por enquanto, diferentemente do Arana, o atacante argentino Coelho ainda segue em tratamento, mas quem sabe, se não der para ele ainda, né, ficar disponível para o jogo de sábado, o Galo viaja na sexta-feira, quem sabe para a semana que vem, né? O Galo tem também jogos importantes, vai viajar para Colômbia, depois para São Paulo, enfrentar o Palmeiras. Tá aí o Coelho fazendo atividades já com bola de chuteiras no gramado, repito, sob ainda supervisão da fisioterapia, da preparação física. Não foi liberado o Coelho até o momento. Agora, Cirilo, a gente falou sobre jogos em sequência do Galo e já destacamos aqui na Itatiaia, né? Esse mês de julho, o retorno vai ser no sábado e até o dia 31 serão 6 jogos. 5 desses 6 jogos, o Atlético como visitante, fora de casa. E serão viagens seguidas, uma atrás da outra praticamente. Hoje a gente esteve à tarde naquele projeto do Atlético por dentro do Galo e tivemos uma palestra sobre o departamento de logística do clube e logicamente tiramos algumas dúvidas com relação a esse mês, que vai ser desafiador para o Galo. A palestra do Henrique Daimon, que é o gerente de logística do Atlético, esse departamento que responde, né, ao departamento, à diretoria de competições. Pedro Tavares, que é o diretor, estava lá também, acompanhou e falou alguns detalhes para a imprensa nessa nosso bate-papo. E aí é o seguinte, o Atlético já definiu, Cirilo, das primeiras viagens, já está tudo ok, a operação já adiantada. Salvador, o time viaja na sexta-feira agora, véspera do jogo, joga no sábado contra o Bahia e retorna logo após a partida. Mais ou menos como o Galo vem fazendo, voos fretados,
E então uma viagem rápida, né? Um bate e volta praticamente em Salvador, mas aí retorna pensando na viagem seguinte. Terça-feira, 2 dias antes do duelo contra o Bucaramanga, o Atlético vai para a Colômbia, também voo fretado, uma viagem bem mais longa e com uma logística mais delicada, até porque o Galo nunca foi a Bucaramanga. E aí o Henrique Daima explicou hoje que quando isso acontece, o Galo, por exemplo, conversa com o Fortaleza, que foi adversário, né, do Bucaramanga na Copa Libertadores esse ano. Então o Fortaleza esteve lá, fez o procedimento, né, toda a logística para ir até Bucaramanga, que fica no interior da Colômbia. E de lá o Atlético vai direto para São Paulo. Porque o jogo do Bucaramanga é numa quinta e o do Palmeiras é no domingo. Então não valeria a pena você voltar para Belo Horizonte e no dia seguinte seguir para São Paulo. Então essas viagens já estão definidas. O Atlético, portanto, vai a Salvador, retorna, semana que vem vai a Bucaramanga e de lá direto para São Paulo enfrentar o Palmeiras. Retorna, fica uma semana em Belo Horizonte, porque tem um jogo de volta contra o Bucaramanga, que é a única partida do mês em casa. E depois segue para o Rio. No fim de semana do dia 27 tem um jogo contra o Flamengo. E depois é o Flamengo de novo, dia 31. Mas aí o Henrique Daimon estava explicando, o responsável da logística do Galo, que foi feita uma reunião e eles preferiram não ficar no Rio. Porque você tem um período aí, né, de domingo até quinta, que é o outro jogo com o Flamengo. Você retorna domingo à noite mesmo. Pode treinar segunda, terça e quarta. 3 treinos em Belo Horizonte. Muito melhor para recuperação do que ficar em uma outra cidade, né? Em hotel. E aí o Atlético definindo toda essa situação. Além de adversários difíceis, Cirilo. Logística também, né? A turma vai ficar mais dentro de avião e hotel do que na própria casa, praticamente, podemos dizer, daqui em diante no mês de julho. Isso aí, então, Massa Atleticana, ficamos por aqui com as notícias do Galão da Massa. Espero que tenha gostado. E se gostou, chega deixando aquele like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho de notificações para você não perder nenhum conteúdo aqui no canal Corte do Galo, trazendo sempre as notícias do Galão da Massa.